4 de julho de 2024, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sintam-se bem acolhidos nessa manhã dessa quinta-feira. Hoje nós vamos refletir em comunhão com a igreja o texto da profecia de Amós, capítulo 7, versículos do 10 ao 17. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado da sua pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar em Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, e não insinues palavras contra a casa de Isaque. Pois bem, isso diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas. Tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós continuamos juntos com a profecia de Amós. Só recapitulando um pouquinho, né? É sempre importante nós acompanharmos diariamente as reflexões. Na segunda-feira, que passou agora, eu expliquei a estrutura do texto de Amós, em que contexto Amós foi chamado, né? O chamado de Amós se deu no século VIII a.C. Haviam dois reinos, o reino do norte, constituído por 10 das tribos de Israel, e o reino do sul, constituído por 2 tribos dos filhos de Israel. O reino do norte, que se separou do reino do sul, o reino do norte começou a se corromper. Por isso que Deus chamou, dentre outros profetas, também o profeta Amós, para que fosse, como o próprio texto disse, profetizar no santuário do rei e na corte do reino. Então Deus manda Amós profetizar para os dirigentes do povo, que estavam corrompendo o reino. Acontece que Amós vai, ele profetiza, e aí vem o texto de hoje, né? O sacerdote Amazias vai até Jeroboão. Aliás, ele manda dizer a Jeroboão, que é o rei de Israel, ele manda dizer que Amós está conspirando contra o rei, dentro do próprio reino. Olha só, meus queridos, uma coisa para nós refletirmos hoje, aliás, tem alguns pontos importantes para nossa reflexão de hoje. A figura de Amazias. Amazias era um sacerdote, e ele vai ao rei Jeroboão dizer que Amós, como eu acabei de falar, né, está profetizando contra ele. Ora, no fundo, Amós está cumprindo a vontade de Deus. Então, o sacerdote Amazias, ele está incitando o rei, no fundo, não a combater Amós,
mas a se colocar contra o próprio Deus que mandou, que suscitou Amós para profetizar. Então, esse ponto é muito importante para a nossa reflexão, o primeiro ponto de hoje. Né? Aquela frase tão subliminar, cuidado para não vos colocardes contra Deus. Essa frase está no texto dos Atos dos Apóstolos, né? Se não me engano, o discurso de Pedro, logo depois de Pentecostes, para os judeus, cuidado para não vos colocardes contra Deus. Quantas vezes, minha gente, nós também não nos percebemos em meio a mexericos, a fofocas, em meio, sabe, o que o povo diz popularmente, o leve trás, criticando coisas, criticando situações, criticando pessoas. Você sabe na profundidade o que aquela pessoa que você está criticando passou para estar naquela situação, ou estar naquela posição, ou estar daquele jeito? Talvez você não saiba, né? Você sabe se de fato não foi Deus quem chamou aquela pessoa para que daquele jeito pudesse se defrontar contra você? Você não sabe, cuidado. Porque às vezes nós nos colocamos em lutas, talvez contra inimigos aparentes, que pode ser que sejam Deus a nos defrontar. E aí? E aí? Olha só, Amazias no fundo está suscitando, está despertando em Jeroboão uma vontade de deportar Amós. E Amós, nós vamos perceber, ele vai sair fugido para baixo, né? Porque a turma de cima já estava esperta com ele estava denunciando os pecados, então ele vai fugir para baixo. O segundo ponto para nossa... Aliás, guardemos e gravemos bem esse primeiro ponto. Antes de nós criticarmos, de nós agirmos, de nós destruirmos algo ou alguém, ou alguma situação, enfim, cuidado, faça o discernimento para ver se não é Deus, porque senão você vai estar entrando numa luta contra Deus e você vai perder. O segundo ponto para a gente colocar na vida da gente é a figura do próprio profeta Amós. Amós obedeceu a Deus, ele foi, ele falou, ele tinha que fazer aquilo, né? A nobreza, a realeza, né? Os nobres do reino, os dirigentes do povo de Israel não estavam a fim de escutar. A corrupção comia solta, a desordem, né? A idolatria e tantas outras irregularidades que desagradavam a Deus estava lá, né? Estava tudo rolando, tudo acontecendo. Eles não queriam, eles queriam eliminar Amós. Ora, minha gente, Amós persistiu. O final do texto, Amazias vai até Amós e diz assim: vidente, vai embora daqui. Vai embora daqui, Amós. Vai para o reino do sul, vai para Judá, onde você possa trabalhar lá e exercer sua profecia por lá. Mas em Betel não deverá profetizar. Ora, em Betel estava lá, minha gente, o santuário do rei, do reino do norte, né? Muita gente frequentava aquele lugar ou se aproximava daquele lugar, vamos dizer assim, e Amós profetizando ali, logo se espalharia pelo reino todo uma mentalidade contra o rei. Não vai lá, vai embora daqui, Amós, você está incomodando. E Amós, ele não cede, minha gente, porque ele é obediente a Deus. O segundo ponto é a personalidade de Amós, uma pessoa persistente e uma pessoa obediente a Deus. Ele responde a Amazias: Amazias, eu recebi essa ordem de Deus, né? Tu dizes para eu não profetizar aqui, tu dizes para eu ir embora. Pois bem, olha o que diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, e Israel será levado em cativeiro. Olha, ele afronta o sacerdote de Betel, dizendo: foi Deus quem me mandou e eu não vou desistir. Pois bem, você e todo Israel, por não ouvir a Deus, serão levados em cativeiro, escravo. Olha que forte. Será que nós
faríamos o mesmo, minha gente? Né? Essa ousadia santa, essa teimosia santa, essa afronta santa. Sabe por quê? Porque a gente enfrenta, às vezes, tantas coisas e tantas pessoas, a gente responde para tanta gente, sobretudo dentro das nossas casas, para pessoas que não merecem ser desaforadas, pessoas que nos amam. Será que a gente faz o mesmo para defender a Deus? As coisas santas, para defender os valores cristãos? Ou a gente é omisso? A personalidade de Amós é uma personalidade de um santo homem que foi até o fim na vontade de Deus. Enfrentou o rei, enfrentou o sacerdote, enfrentou todos. E nós podemos aqui também ver a personalidade, além do Amazias, que foi o primeiro ponto que nós refletimos, que é o leve e traz, que no fundo só olha suas conveniências. A personalidade que está implícita aqui do próprio rei, né? O rei Jeroboão, que vai persistir na infidelidade com Deus. E depois nós já sabemos o desfecho dessa história, quando nós, na semana passada, refletimos sobre o texto do segundo livro dos reis. O reino do norte vai continuar, né, insistindo no pecado e vai acabar sendo destruído pela Assíria, lembram? Né? No fundo, essa semana, nós voltamos na história, só que agora sob a visão de um outro profeta, que é Amós. Né? Semana passada nós vimos a história sobre o ponto de vista do escritor do segundo livro dos reis. Hoje a gente está vendo a mesma história sobre o ponto de vista e a experiência de Amós. Né? Simplesmente, minha gente, Deus fala conosco. Deus fala. Nós precisamos ouvir e colocar em prática, em traduzir em realidade. Sejamos sensíveis a Deus e deixemos Deus ser Deus. Nós precisamos ser sensíveis a Deus. Nós precisamos, meus queridos, deixar Deus Ele realizar as coisas em nossa vida sem nos colocarmos contra Ele. Às vezes nós fazemos como Amazias, como Jeroboão, que se coloca contra Deus e aí não se sustenta, por isso que as coisas não dão certo. Né? Às vezes nós agimos como Amós, pessoa que vai de encontro com Deus, que ouve a Deus, que persiste na vontade de Deus. Mas nós precisamos parar de oscilar entre Amazias e Jeroboão, entre Amós. Não, sejamos sempre o Amós do ouvir a Deus, o Amós do obedecer a Deus, o Amós do persistir nas coisas de Deus. Porque a gente persiste em tanta coisa e muitas vezes coisas que nem são de Deus, ou coisas que para Deus são supérfluas. Quantas vezes nós somos persistentes na busca do dinheiro? Quantas vezes nós somos persistentes na busca dos nossos sonhos, das nossas metas, da vida material, dos bens, né, da vida social, da vida financeira, no trabalho, na sua vida acadêmica e tantas outras coisas? Isso não é ruim, não estou dizendo que seja ruim. Mas a gente precisa também aprender a ser persistente no que é de Deus, não somente das coisas do mundo. E Amós nos dá um testemunho bonito disso. Que Deus nos ajude e que essa palavra de hoje, meus queridos, seja um estímulo para que nós nos abandonemos nos braços de Deus e façamos na nossa vida, nas nossas experiências, no nosso dia a dia, o que precisa ser feito. Se você se defronta com uma pessoa que está longe de Deus, convide-a a se aproximar de Deus. Mas é preciso uma decisão, é preciso uma iniciativa, é preciso às vezes uma loucura, uma certa loucura, uma certa coragem para anunciar a verdade. Hoje em dia a gente entrou no modismo, do relativismo, do indiferentismo religioso. Aí eu não gosto muito de me antepor às pessoas, eu não vou ficar incomodando ninguém, e a gente vai justificando a nossa vida missionária frouxa, né? Às vezes tem gente que até nos provoca na fé e nós nos calamos, e nós nos silenciamos. Ora, nós precisamos ser profetas como Amós, corajosos. Isso não significa, eu sempre falo isso, vou repetir, minha gente. Não significa que nós devemos ser proselitistas religiosos. Sabe aquelas pessoas fundamentalistas que onde chega já começa fazendo discurso e ninguém está certo, só a pessoa que fala que está certo. Não é isso que a gente tem que ser. Porque senão ninguém vai querer conviver com a gente.
Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio na vivência do profetismo em nossa vida e em nossos dias. E Deus, minha gente, Deus, Ele dá oportunidade para nós fazermos isso, para nós escolhermos o que é dele, né? É só a gente começar a perceber. Começou a surgir certas situações que vai te tirar de Deus, caia fora. Mas é difícil, padre, mas vai custar alguma coisa, mas vai ter consequências, mas... Ora, a vida é feita de escolhas. Que a palavra de hoje nos ajude, todos nós. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.